Para todo sempre exaltamos o nome do Altíssimo. Agora então estaremos ministrando na aula de número 70, Palavra Poderosa. E dentro do tema estaremos falando sobre oposição em Cristo 1, dentro de uma abordagem crucificado com Cristo, né? Adoramos para todo sempre o nome do nosso Rei, ele é o único digno de ser adorado, evidentemente, e louvamos imensamente tudo aquilo que Deus tem feito através das nossas vidas. Em Mateus, no capítulo 10, versículos 38 e 39, a palavra do Senhor nos dá conta. E quem não tomar a sua cruz e vem após mim, não é digno de mim. Quem acha a sua vida, perdê-la-á. Quem, todavia, perde a vida por minha causa, achá-la. Já na biografia de Lucas, no capítulo 9, versículo 23, está escrito: dizia a todos, se alguém quiser vir após mim, a si mesmo se negue, dia a dia. Tome a sua cruz e siga-me. Na carta aos Hebreus, o escritor deixou registrado o seguinte, no capítulo 12, versículos 1 a 4. Portanto, também nós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas, desembaraçando-nos de todo o peso e do pecado, que tenazmente nos assedia. Corramos com perseverança a carreira que nos está proposta, olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus, o qual, em troca da alegria que nos estava proposta, suportou a cruz, não fazendo caso da ignomínia, está assentado à destra do trono de Deus. Considerai, pois, atentamente aquele que suportou tamanha oposição dos pecadores contra si mesmo, para que não vos fatigueis, desmaiando em vossa alma. Ora, na vossa luta contra o pecado, ainda não tendes resistido até o sangue. Amados, o cristianismo é a única religião do mundo cujo Deus vive dentro daquele que crê. Não existe outra religião comparada a esta. Em 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 13 ao 17, porque se enlouquecemos, é para Deus, e se conservamos o juízo, é para vós outros. Pois o amor de Cristo nos constrange, julgando nós isto: um morreu por todos. Logo, todos morreram. E ele morreu por todos, para que os que vivem não vivam mais para si mesmos, mas para aquele porque eles morreu e ressuscitou. É. Assim que nós, daqui por diante, a ninguém conhecemos segundo a carne. E se antes conhecemos Cristo segundo a carne, já agora não o conhecemos deste modo. E assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas antigas já passaram, eis que se fizeram novas. Amados, sabe o porquê Jesus ressuscitou e a morte não pôde retê-lo? Sabe por quê? Porque a lei determina que aquele que não está em condição de pecado também não pode ser retido pela morte. Sim. Foi por isso que Cristo ressuscitou. Em Romanos capítulo 14, versículos 7 e 8, está escrito: porque nenhum de vós vive para si mesmo, nem morre para si, porque se vivemos, para o Senhor vivemos.
Se morremos, para o Senhor morremos. Quer, pois, vivamos ou morramos, somos do Senhor. Ainda em Filipenses capítulo 1, versículo 21, portanto, para mim, o viver é Cristo e o morrer é lucro. Então, tanto faz. Eu lucro mais se morrer do que se estiver vivo. Entende isso? Colossenses capítulo 3, versículo 1 a 4, portanto, se fostes ressuscitados juntamente com Cristo, buscai as coisas lá do alto, onde Cristo vive. Sim, assentado à destra de Deus, à direita de Deus. Pensai nas coisas lá do alto, não nas que são aqui da terra. Porque morrestes e a vossa vida está oculta juntamente com Cristo, em Deus. Quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, então vós também sereis manifestados com Ele em glória, amados. Queridos, somente quando somos crucificados com Cristo é que conhecemos a nossa identificação, a nossa identidade. Só podemos saber quem nós somos se estivermos crucificados com Cristo. Pregar a mensagem da cruz não é a mesma coisa que está pregado na cruz. É diferente. Só aqueles que foram co-crucificados têm autoridade para falar sobre crucificação. Queridos, urutu cruzeiro é um ofídio venenosíssimo da família dos crotalídeos, que apresenta uma marca cruciforme no meio da cabeça. E assim lhe garante esse nome, né? Aí, entenda o seguinte, o formato da cruz na cabeça dessa serpente, dessa cobra altamente venenosa, desperta aí a minha atenção para o fato intelectual da mensagem da cruz. Sabe por quê? Porque ter a doutrina da cruz na cabeça não resolve nada. Muitos de nós, cristãos, falamos corretamente sobre a palavra da cruz, mas ela não tem qualquer significado real, queridos, em nossa vida, se nós não estivermos crucificados com Cristo. Uma coisa é saber a teologia da cruz, da crucificação. Outra coisa bem diferente, mas bem diferente mesmo, é conhecer a experiência real de estar crucificado com Cristo em nosso viver diário. A diferença é gritante. A cruz não é um sinal na testa, nem uma joia decorativa no pescoço, um amuleto de proteção. A cruz não é mera especulação teológica. Ela é uma experiência real de fé. Queridos, é um completo absurdo dizer que Deus nos perdoa porque Ele nos ama. É absurdo isso. A única base pela qual Deus nos perdoa, sabe qual é? É a obra que Jesus Cristo realizou na cruz do Calvário. Agora, é verdade que essa obra na cruz é uma expressão do seu amor, não podemos negar isso, mas também é uma expressão clara, evidente da sua justiça. É isso que vale. A cruz, queridos, ela é o atestado de óbito do miserável pecador. Entenda, é horrível a fúria dos adversários que se levantam contra o anúncio do atestado de óbito dos pecadores, juntamente com Cristo. Agora entenda o seguinte, poucas pessoas, pouca gente se exacerba com a publicação da morte de Cristo na cruz. Ok? Mas um grande número de pessoas, um grande contingente se levanta quando se apregoa que a morte do pecador na mesma cruz de Cristo.
Ah, quando você declara que você, pecador, já morreu na mesma cruz que Cristo, isso pode ser comparado por qualquer pregador. Experimenta. Você não terá grandes problemas se você notificar, se você anunciar a morte de Cristo na cruz. Não terá. Porém, você será execrado. Você será perseguido, caluniado, se você declarar que a morte de Jesus foi, de fato, a morte do pecador. Quando alguém se propuser a anunciar a justiça de Deus plena, por meio do sacrifício de Cristo, queridos, essa pessoa verá todas as forças do inferno se coligarem no desempenho humano para impedir a divulgação dessa notícia. Experimenta pregar que a morte de Jesus representa a tua morte. 2 Timóteo, capítulo 3, versículos 10 a 13. Tu, porém, tens seguido de perto o meu ensino, procedimento, propósito, fé, longanimidade, amor, perseverança, as minhas perseguições, os meus sofrimentos, quais me aconteceram em Antioquia, Icônio, em Listra. Quão variadas perseguições tenho suportado. De todas, entretanto, me livrou o Senhor. Ora, todos quantos querem viver piedosamente em Cristo serão perseguidos. Mas o homem perverso e impostor, os homens, perversos e impostores, irão de mal a pior, enganando e sendo enganados. Amados, humildade é a consciência de soberania. Mateus capítulo 11, versículo 29. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para as vossas almas. João capítulo 13. Depois você lê com mais tempo, João capítulo 13, versículo 1 até o versículo 20. Leia. Experimente a palavra de Deus no teu viver diário. Experimenta Deus falando contigo. Experimenta a palavra do Senhor trazendo resposta aos teus conflitos. Experimenta isso na tua vida. Em nome de Jesus. Pai, muito obrigado pela vida dos nossos ouvintes. Esses que estão nos acompanhando, que estamos juntos nesse projeto maravilhoso chamado Palavra Poderosa. A tua palavra diz, não fala a respeito de todos vós, pois eu conheço aquele que escolhi. É antes, para que se cumpra a Escritura. Aquele que come do meu pão levantou contra mim o seu calcanhar. Desde já vos digo, antes que aconteça, para que, quando acontecer, aleluia, creiais que eu sou. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Até a próxima, em nome de Jesus Cristo. Amém. Aleluia.